Você sabia que existem árvores que podem viver por milhares de anos, resistir a incêndios e até desafiar o deserto? Hoje vamos explorar 6 das árvores mais impressionantes do planeta. Desde gigantes que dominam florestas até espécies que parecem ter saído de um mundo alienígena. Prepare-se para descobrir como essas maravilhas naturais desafiam as leis da sobrevivência, guardam segredos milenares e continuam a nos fascinar. Vamos começar? Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Imagine-se em frente ao baobá, uma árvore que, à primeira vista, parece desafiar todas as leis da natureza. Seu tronco, com mais de 30 metros de circunferência em alguns casos, é um verdadeiro monumento natural, capaz de armazenar até 100 mil litros de água. Essa característica se deve a uma complexa adaptação ao clima semiárido da África e de Madagascar, onde ele reina absoluto. Durante a estação chuvosa, o baobá absorve a maior quantidade possível de água, armazenando-a em seu tronco esponjoso para resistir aos meses secos. Esta técnica de sobrevivência o torna uma das espécies mais resilientes da natureza, capaz de viver até 1.500 anos ou mais. Um verdadeiro testemunho vivo das eras passadas. Mas sua relação com a água não é sua única peculiaridade. O baobá também possui uma característica fascinante: seu tronco oco. Ao longo de seu longo ciclo de vida, muitas dessas árvores desenvolvem cavidades internas que já foram usadas como abrigos naturais por animais, e em alguns casos, até por humanos. Alguns baobás já serviram como prisões, armazéns e até casas. Esse tronco oco também desempenha um papel essencial na respiração da árvore, mantendo um equilíbrio de gases para que continue crescendo e prosperando em condições adversas. Os frutos do baobá, conhecidos como pães de macaco, são outro ponto de destaque. De formato ovalado e ricos em vitamina C e antioxidantes, eles são consumidos por muitas espécies, incluindo humanos, e possuem propriedades medicinais que vêm sendo estudadas. Tribos locais o utilizam há séculos para tratar desde febres até problemas digestivos. Um exemplo do quanto o baobá está profundamente integrado à cultura e sobrevivência dessas regiões. Curiosamente, essa árvore monumental tem um crescimento extremamente lento. Alguns baobás chegam a demorar até 5 décadas para atingir a maturidade. E mesmo depois de adultos, continuam expandindo sua circunferência de maneira quase imperceptível, como se o tempo para eles seguisse uma lógica diferente. E falando em lógica diferente, quando você pensa que uma árvore como essa já surpreendeu o suficiente, descubra que em seu habitat natural ela é frequentemente cercada por uma biodiversidade única que depende de seu ciclo. Mas se o baobá é a personificação da resistência e do armazenamento de vida, imagine uma árvore que, em vez de se proteger da devastação, na verdade, utiliza o fogo como um aliado. A sequoia gigante, por exemplo, com sua imensa estrutura, mantém uma relação quase simbiótica com um dos fenômenos mais destrutivos da natureza. Agora, imagine uma árvore tão colossal que parece desafiar não só o tempo, mas também as forças da própria natureza. A sequoia gigante, com seus troncos de diâmetros impressionantes, pode alcançar até 80 metros de altura, quase como um prédio de 20 andares. O que mais impressiona não é apenas sua estatura, mas o fato de que algumas dessas árvores já estavam crescendo enquanto o Império Romano dominava a Europa. Estamos falando de organismos vivos com mais de 2.000 anos de existência. Mas o verdadeiro segredo das sequoias não está apenas em seu tamanho monumental. Elas possuem uma resistência única ao fogo, uma adaptação que a maioria das árvores jamais teria. Seus troncos são revestidos por uma casca espessa e fibrosa, com até meio metro de espessura, que funciona como uma armadura natural, protegendo o interior da árvore contra os incêndios florestais que ocorrem de tempos em tempos. O mais surpreendente, porém, é que essas árvores não apenas resistem ao fogo, mas dependem dele. Isso mesmo, o fogo é essencial para sua reprodução. Os incêndios, longe de serem uma ameaça, são fundamentais para a germinação das sementes das sequoias. Quando o fogo consome a vegetação ao redor, ele libera nutrientes no solo e abre espaço para que a luz do sol atinja o solo florestal. O calor intenso faz com que os cones das sequoias se abram, liberando suas sementes em um terreno recém-fértil e desobstruído. Sem esses ciclos de fogo controlado,
a regeneração das sequoias seria limitada, e poucas árvores jovens poderiam surgir. É uma relação quase paradoxal, onde o fogo, algo destrutivo para tantas espécies, torna-se um catalisador de vida para essas gigantes. Além disso, as sequoias possuem uma resistência incrível a pragas e doenças, em grande parte devido às substâncias químicas naturais presentes na casca, que repelem insetos e impedem a proliferação de fungos. Isso significa que, além do fogo, elas conseguem sobreviver a outras ameaças que costumam dizimar florestas inteiras. Sua sobrevivência ao longo de milênios é uma verdadeira lição da capacidade de adaptação da natureza. E se o fogo é o elemento que desafia as sequoias a continuar crescendo, existe uma árvore que parece crescer infinitamente, não em altura, mas em largura, formando verdadeiras florestas de si mesma. A figueira de Bengala não só cresce, mas se multiplica de uma forma que desafia o conceito de uma árvore única. Agora, prepare-se para conhecer uma árvore que redefine o conceito de expansão: a figueira de Bengala. Diferente das sequoias que dominam o céu com sua altura, a figueira de Bengala cria um império horizontal, estendendo-se pelo solo em uma rede interminável de raízes e galhos. O que torna essa árvore única é o fato de que seus galhos, ao crescerem, começam a projetar raízes aéreas que descem em direção ao solo. Quando essas raízes tocam o chão, elas se transformam em troncos, permitindo que a árvore continue se expandindo em todas as direções. Esse processo pode criar o efeito de uma verdadeira floresta composta de um único organismo. Em alguns casos, uma figueira de Bengala pode cobrir uma área tão vasta que sua copa se estende por hectares, como é o caso da famosa árvore de Haura, na Índia, cujas raízes aéreas deram origem a mais de 3.000 troncos secundários. Isso faz dela não apenas uma árvore, mas um ecossistema em si mesma. De longe, pode parecer que você está diante de uma floresta inteira, mas, ao se aproximar, percebe que todas essas árvores estão conectadas a um tronco central, o coração desse organismo massivo. Esse fenômeno dá à figueira uma longevidade quase ilimitada, pois à medida que os troncos centrais envelhecem e morrem, novos troncos surgem, mantendo o ciclo da vida em constante expansão. Além dessa capacidade incrível de expansão, a figueira de Bengala tem uma importância cultural profunda. Em muitas culturas ao redor do mundo, essa árvore é considerada sagrada, sendo o centro de rituais religiosos e mitos. As pessoas acreditam que sob suas copas podem encontrar paz, sabedoria e até conexão espiritual. Essa relação simbiótica entre humanos e a árvore também se reflete na fauna local. Muitas espécies de aves, mamíferos e insetos fazem das raízes e galhos da figueira seu lar, aproveitando o abrigo que ela oferece. Mas enquanto a figueira de Bengala cria uma verdadeira floresta de si mesma, há outra árvore que desafia os limites de altitude e temperatura. No alto das montanhas, longe dos trópicos, a araucária se destaca por sua resistência ao frio extremo, mantendo sua forma majestosa mesmo nos climas mais adversos. Agora, vamos nos transportar para as paisagens geladas e montanhosas, onde reina a imponente araucária. Ao contrário da expansão horizontal da figueira de Bengala, a araucária é uma árvore que se destaca por sua forma esguia e sua capacidade de se adaptar a condições climáticas extremas. Suas longas e pontiagudas folhas em formato de agulhas a protegem dos ventos cortantes e da neve, tornando-a uma sobrevivente das altas altitudes e das baixas temperaturas que dominam seu habitat natural. A araucária, com sua copa em formato de candelabro, pode atingir alturas que ultrapassam os 50 metros, criando um espetáculo visual único. Os galhos se espalham horizontalmente, quase como se desenhassem linhas precisas no céu, desafiando o clima hostil das montanhas. Esse padrão não é apenas estético, mas funcional. A forma de sua copa permite que ela capture a máxima quantidade de luz solar em um ambiente onde os dias podem ser curtos e o frio extremo pode comprometer a fotossíntese. Mas o que torna a araucária especialmente fascinante é sua longevidade. Ela pode viver por séculos, com algumas espécies alcançando mais de 1000 anos de idade. E apesar de sua aparência robusta e resistente, essa árvore esconde um tesouro que alimenta animais e humanos há gerações: os pinhões. Essas sementes, ricas em nutrientes, são essenciais para a dieta de várias espécies que dependem da araucária para sobreviver nos meses mais frios. Além disso, o pinhão também desempenha um papel crucial em culturas indígenas e populações locais,
sendo um alimento básico e altamente valorizado em várias partes do mundo. Embora possa parecer que a araucária é uma espécie isolada, ela faz parte de uma rede ecológica maior, onde interage com pássaros, roedores e até micro-organismos do solo, em uma sinergia delicada. E se a araucária desafia as condições climáticas extremas das montanhas, imagine uma árvore que desafia a aridez implacável do deserto, onde a vida parece impossível. Esse é o reino do dragoeiro da ilha de Socotra, uma árvore tão incomum que parece ter saído diretamente de um conto de ficção científica. Agora imagine-se em um dos lugares mais inóspitos do planeta. A ilha de Socotra, um ambiente tão isolado e árido que parece pertencer a um outro mundo. E é nesse cenário que o dragoeiro da ilha de Socotra se destaca. Uma árvore que parece desafiar todas as regras da sobrevivência. Com sua forma única, o dragoeiro se assemelha a um enorme guarda-chuva invertido, com galhos grossos e compactos que se estendem como tentáculos em direção ao céu, proporcionando uma sombra preciosa e estratégica em um ambiente onde o calor é implacável. Essa estrutura peculiar não é apenas estética. Ela desempenha um papel vital na sobrevivência do dragoeiro. Suas folhas densas e a distribuição de seus galhos permitem que a árvore maximize a captação de água das raras chuvas, ao mesmo tempo em que reduz a perda de umidade pelo solo ao criar uma sombra constante. O que torna o dragoeiro ainda mais fascinante é o sangue que ele carrega. Seu tronco libera uma resina vermelha intensa, conhecida como sangue de dragão, que tem sido usada há milênios por diversas culturas para fins medicinais, tinturários e até rituais místicos. Acreditava-se em tempos antigos que essa resina possuía propriedades mágicas, sendo utilizada em poções e misturas que supostamente curavam doenças e protegiam contra o mal. Além de sua aparência surreal e de seu valor cultural, o dragoeiro é uma verdadeira maravilha ecológica. Em uma região onde a vegetação é escassa e os recursos são mínimos, ele consegue sustentar a vida ao seu redor, fornecendo abrigo e alimento para uma diversidade de insetos, aves e pequenos mamíferos que se adaptaram a viver nesse ecossistema único. A ilha, por sua vez, funciona como um verdadeiro laboratório natural, onde cientistas ainda hoje estudam o impacto do isolamento geográfico na evolução de espécies vegetais e animais. E se o dragoeiro parece desafiar a própria lógica da vida em um deserto, existe outra árvore, em um ambiente bem diferente, que enfrentou uma batalha épica contra a extinção. O olmo americano, uma sobrevivente de uma verdadeira praga, é um símbolo de resiliência, resistência e renascimento. E por último, vamos falar do olmo americano, uma árvore que já foi a mais icônica das paisagens urbanas nos Estados Unidos, formando belos túneis verdes em ruas e parques. O olmo americano é uma árvore majestosa, com galhos que se estendem em arcos graciosos, criando uma cúpula natural sobre o solo. Mas sua história recente é marcada por uma verdadeira guerra biológica, que quase a levou à extinção. Na década de 1930, uma doença fúngica, conhecida como grafiose do olmo, transmitida por um besouro invasor, devastou milhões de olmos americanos em todo o país. A doença ataca o sistema vascular da árvore, impedindo a circulação de nutrientes e água, o que rapidamente a mata. Em questão de anos, essa praga reduziu drasticamente as populações de olmos, transformando a paisagem urbana. Árvores que haviam sido plantadas por gerações, que davam sombra a famílias e cidades inteiras, começaram a desaparecer. Era como se uma parte viva da história americana estivesse desaparecendo junto com elas. Mas a resiliência do olmo americano não pode ser subestimada. Graças aos esforços de cientistas e conservacionistas, novas linhagens resistentes à grafiose começaram a surgir. Através de cruzamentos seletivos e experimentos, árvores capazes de resistir à doença foram desenvolvidas, dando ao olmo uma nova chance de reinar nas cidades e florestas. Ainda hoje, muitas dessas árvores estão em recuperação, representando um símbolo de resistência diante das adversidades e da fragilidade dos ecossistemas. No entanto, a luta do olmo americano não é apenas biológica, é também um lembrete do impacto que espécies invasoras e mudanças ambientais podem ter sobre a biodiversidade. Sua história serve como um alerta e um exemplo de como a natureza pode se adaptar e, ao mesmo tempo, como pode ser vulnerável às interferências humanas. E falando em resistência, ficamos com a reflexão de como esses gigantes da natureza, como o baobá,
A sequoia, a figueira de Bengala, a araucária, o dragoeiro e o olmo continuam a nos fascinar, conectando eras, culturas e seres vivos de maneiras que ainda estamos aprendendo a compreender.